Para entendermos esse último contratualista, vale muito a pena ver um filme que eu acredito que vocês nunca tenham visto, né? Ele é bastante raro e difícil de passar na TV, A Lagoa Azul. A Lagoa Azul é um filme inspirado nesse pensador, nesse último, que mostra ali quanto que a natureza humana é boa no seu estado mais primitivo e quanto que a sociedade nos corrompe, tanto a Lagoa Azul, a volta da Lagoa Azul, o seu retorno, a segunda parte, né, mostra ali dois jovens numa ilha que são muito felizes, né, muito felizes por estar afastados da sociedade, por não terem sido influenciados muito pela sociedade, já que eles vivem na ilha desde muito jovens, né. O Guarani, de José de Alencar, também outra obra importante que mostra, né, então o índio, como ele está mais próximo da natureza, como ele sendo bom. Essas obras, elas são influências de uma coisa que popularmente vai ser conhecido como o mito do bom selvagem. Influencia bastante a literatura romântica. O mito do bom selvagem é uma expressão que alguns consideram pejorativa, inclusive, para trazer à tona a ideia da natureza humana para Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, nosso terceiro contratualista, ele é uma personalidade extremamente conhecida na França. Na França, se um dia você for, eu nunca fui, porque eu só saí do país uma vez, ainda fui a pé para o Paraguai. Mas se você for na França, você pode chegar para uma pessoa na rua e perguntar: Bonjour, madame, vous connaissez Jean-Jacques? Ah, olá lá, Jean-Jacques, oui. Né? Jean-Jacques, não precisa nem falar o sobrenome Rousseau, que as pessoas já sabem quem é o Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau, ele vai ser um iluminista também, mas com ideias bastante contrárias ao seu parceiro John Locke. O que eles têm em comum é a crítica ao absolutismo, mas eles vão ver a política de uma forma bastante diferente. Primeiramente, Rousseau ele vai ver a natureza humana como boa. O homem nasce bom, né? Totalmente contrário do que pensava Hobbes. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Tá aí um ponto central do pensamento do Rousseau. A sociedade me corrompe. Né? O homem nasce livre e por todos os lados ele encontra seus grilhões. Grilhões são aquelas correntes, né, em forma de anel usada para prender as pessoas. Né? A ideia de você nasce livre, mas todo lugar vão tirar a sua liberdade. Né? Então o homem nasce livre, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E aí vem a pergunta muito inteligente, né? Quem já pensou essa questão aí, vale aí um MB muito bom de QI, de raciocínio. Tá, mas se todo mundo nasce bom e a sociedade o corrompe, e como começou tudo isso? Né? Tem que ter um começo. E os primeiros seres humanos foram corrompidos por quem, se não tinha sociedade? Né? Então o Jean-Jacques Rousseau ele faz um apanhado histórico em que ele vai dizer que o homem primitivamente era bom, vivia bem, né? Até que vai ter um ponto na história humana que vai gerar corrupção humana. Muito parecido com a história, com o começo de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia cristã, em que você tem um homem que vive no paraíso e de repente surge o pecado. O pecado o corrompe. E agora ele vai viver nessa sociedade terrível, cheia de tantos males. Então, esse pecado para o Rousseau é a propriedade. Né? O ser humano, ele vive bem, ele é feliz, ele pega o que quiser da natureza para a sua sobrevivência, mas o ser humano tem uma diferença dos outros animais. Rousseau diz que tem duas diferenças entre a natureza humana e a natureza animal dos demais animais. O homem, primeiramente, é livre no sentido de eu não sou preso aos meus instintos, eu não posso dizer que o animal é livre, que o animal tem escolhas, muito menos responsabilidades, já que um animal não escolhe, ele segue puramente os seus instintos. O homem, o ser humano, não. O ser humano, ele pode escolher sim ou não seguir os seus instintos. É por isso que eu, enquanto ser humano, eu tenho fome e eu tenho comida ali na cozinha. Eu posso comer se eu tiver fome com a comida lá na cozinha, mas eu não vou abandonar essa videoaula para ir comer porque eu estou com fome. Eu também posso fazer um jejum, eu posso também fazer um regime.
E tudo isso vai contra a minha natureza. Eu tenho liberdade, então, de seguir ou não minha natureza. Essa é a primeira característica que o homem se diferencia do animal para o Rousseau. E a segunda é o que ele chama de perfectibilidade. A perfectibilidade é a capacidade que o ser humano tem de tentar melhorar as coisas ao seu redor. E tentar melhorar, né, para o seu bem-estar. E é dessa capacidade de perfectibilidade, aperfeiçoar as coisas, que vem a terrível ideia. O homem primitivo, livre e bom, vivia bem em sociedade. De repente, surge em um deles uma terrível ideia. Essa terrível ideia, que está aqui no livro do Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, é a ideia de cercar um pedaço de terra e dizer, isso é meu. Rousseau ainda diz, quem dera essas pessoas não fossem tão ingênuas, tivesse apedrejado esse homem, porque ele é o causador do grande mal-estar da sociedade. Ele trouxe os problemas da sociedade, a partir do momento que ele teve essa ideia, cercar um pedaço de terra e dizer, isso é meu. A partir do momento que o homem cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu, outros falaram, pô, da hora, né? Vou fazer a mesma coisa, vou cercar um pedaço de terra e vou dizer que isso é meu. E fizeram isso. Então você tem uma sociedade que já não tem mais todos iguais. Você tem as pessoas que são proprietários de terra e os que não são proprietários de terra. Os que não são proprietários de terra agora não podem mais simplesmente chegar, pegar uma maçã numa árvore, tomar banho num rio, descansar em uma sombra, porque esses lugares têm dono. E o dono vai colocar as regras do que deve ser feito para que ele consiga o seu alimento, para que ele consiga seu lugar de descanso. Então você tem uma sociedade desigual, né? Você tem os proprietários que vão colocar regras para o seu benefício, você tem os não proprietários que vão se submeter a essas regras. Esses vão se submeter a regras que muitas vezes vão considerar injustas, desiguais. Dessas regras vai surgir ressentimentos, que vão surgir crimes, né? O ódio vai gerar crimes, desavenças, assassinatos, e aí nós temos essa bagunça de sociedade que estamos tão acostumados, com tantos problemas, com tanta criminalidade, né? Então esse é o percurso, né? Resumindo o percurso do Rousseau. O homem nasce bom, surge a ideia de propriedade, pela sua capacidade de querer aperfeiçoar as coisas. Da propriedade você tem a desigualdade entre os homens. E da desigualdade entre os homens você tem os problemas na sociedade. Quanto maior for essas desigualdades sociais, né, a distância entre os mais poderosos, proprietários e não proprietários, maior vai ser os problemas, né, os distúrbios em uma sociedade. Rousseau propõe, então, para que alguns talvez que já conheçam um pouco mais de política, talvez percebam ali que o Rousseau está um pouco na raiz ali, embora o pensamento dele é iluminista, né, no meio, embora haja algumas desavenças com outros iluministas, deu para perceber, imagino que a forma como o Locke pensa a propriedade, a forma como ele pensa a propriedade são completamente diferentes, né? Para o Locke parece um bem máximo, né, que a humanidade tem, que deve ser garantido pelo Estado, porque é o maior direito natural do homem, enquanto o Rousseau fala, não, propriedade é um grande mal, né? A propriedade tirou o homem do seu estado de natureza que era bom, né? Corrompeu o homem, né? Então